Bem, hoje eu estou aqui com O Quarto Poder e A Conspiração Star, de Juan Jiménez, né? O quadrinista argentino que faleceu em 2020. Essa edição aqui saiu em capa dura, com detalhes em verniz. Saiu aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim. E ela compila aqui, na verdade, uma versão integral, né? O Quarto Poder, ele são 4 tomos ou 4 livros, né? E a Conspiração Star são 2. Então nós temos aqui um livro integral com praticamente 400 páginas, 388 para ser mais exata, que saiu todo colorido, e as páginas em papel crochê. É basicamente uma edição de luxo. Qual que é a história aqui? Bem, eu falei que é uma ficção científica, né? Uma história de ficção científica. Então a primeira parte aqui, que é a história do Quarto Poder, que foi escrita entre 1989 e 2008, traz a história dessa personagem aqui, dessa garota aqui, que é a mesma da capa, que é uma soldada, na verdade é uma piloto, né? Ela é uma piloto e, além de ser piloto, ela é uma extraterrestre, né? Ela é uma alienígena que faz parte da raça Chromiums. Então o cenário de fundo que a gente tem aqui é uma guerra que envolve os humanos e essa raça alienígena, os Chromiums. E a primeira história aqui, Supramental, conta a história, tá rolando essa guerra, e aí esse povo alienígena, os Chromiums, eles estão construindo o que eles chamam de arma perfeita. E o que é essa arma perfeita? Eles vão pegar 4 cérebros que eles consideram supramental, né? Que são cérebros dotados de poderes inimagináveis, e vão criar essa arma. E a piloto, a Exeter Mega, eu nem sei se a pronúncia correta é essa, Exeter, Exeter, eu não sei como que é a pronúncia no original. Vamos chamá-las de Mega, né? Que Mega eu tenho certeza que é. Ela é uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, são 4 mulheres, que são que possuem esse cérebro superdotado. Só um detalhe, é bom lembrar que essa é uma HQ para pessoas acima de 18 anos, né? Ela possui muita nudez, possui sexo, né? Entre outras coisas, então fica aí o aviso, para maiores de 18. Então a Mega, ela é uma dessas pessoas, ela se vê traída pelo governo dela lá, por esse povo de Chromium, e ela se torna uma fugitiva, porque ela descobre que o pessoal quer fazer uma arma secreta lá super poderosa que vai acabar com tudo. Ela se vê envolvida nessa conspiração aí para construir essa arma poderosa, e ela não quer fazer parte disso. Então o primeiro livro, esse que chama Supramental, é sobre isso, ela fugindo do governo, o governo atrás dela porque ela é essencial para terminar a arma, e aí ela que possui aí o Quarto Poder, que dá título à HQ. Então é uma baita de uma história de ficção científica, né? Ela é um piloto, olha só que legal as naves. O cenário é muito legal, né? O Juan Jiménez, ele desenha muito, né? Falando um pouquinho mais do Juan Jiménez, né? De outras obras que têm saído aqui no Brasil, nós temos aí a Casta dos Mega Barões, que ele fez junto com o Jodorowsky. Você tem assim a Comic Zone, lançou uma série de revistas aí, de quadrinhos, que o Juan Jiménez, ele é responsável, né? Ou pelo roteiro e pelos desenhos, como também somente pelos desenhos, pelas ilustrações. Então você tem ali Eu Dragão, tem Escória, que eu já li, eu achei bem bacana. Tem também um outro que eu tenho aqui, que é Segmentos, que eu ainda não li, mas quando eu ler eu vou trazer aqui pro canal.
Então ele é um quadrinista cultuado, né? Então, e aqui ele traz uma bela de uma ficção científica. Tem gente que acha que a história é meio fraca, né? Eu não achei tão fraco assim. Eu achei até, aliás, bem interessante até. E continuando aqui a história, então, assim, entre o primeiro tomo, o Supramental, e o segundo, que é Assassinato em Antímplona, se passam 10 anos. Né? Os eventos que ocorrem aqui no primeiro quadrinho e o segundo, existe uma diferença aí de 10 anos. E no começo, você começa a ler, você até fica um pouco confuso, né? Porque, bem, eu não vou falar muito, porque senão a pessoa que for ler vai logo matar a charada. Eu não quero dar spoiler, mas a história se passa 10 anos depois, e aí se junta um novo pessoal aí, um novo elenco aqui na história. E aí no terceiro tomo já se passa mais um ano. O terceiro tomo é esse daqui, ó, Inferno Verde. Antímplona é um planeta, assim como o Inferno Verde é um outro planeta que é cercado por mato, mas é chamado de Inferno Verde porque apesar de ser só floresta, só vegetação, é um planeta muito perigoso. Geralmente quem vai para lá acaba não voltando, né? E aí a terceira história se passa nesse planeta, junto com o elenco do segundo livro, né? E aí quando chega no quarto livro, que é a Ilha D7, então a gente volta ali para o começo da história, não para o começo da história, mas para o local onde se passa a primeira história. E são acontecimentos que terminam logo depois começam logo depois do término do terceiro tomo. As naves são bem legais, os desenhos são... Eu gostei muito mesmo dos desenhos, o jeito que como é desenhado, como é colorido, é muito legal. Agora, quanto à segunda história aqui, que é de um repórter, um intrépido repórter chamado Léo Roa, né? A verdadeira história de Léo Roa, que é esse sujeito aqui, ó. É uma história que se passa aí no mesmo universo do Quarto Poder. Você ainda vê vestígios ali da guerra entre os humanos e os Crômios. Só que é uma história mais que eles chamam, né, de space opera, né? É uma história divertida. Você não tem um guerreiro, mas você tem um repórter que ele, em busca de um furo de reportagem, ele está sempre se metendo ali em encrenca, né? E aí tem até um pouco de investigação, né? Porque um dos colegas dele aqui, do personagem principal aqui, que é o Léo, ele é assassinado. E ele tenta descobrir o que aconteceu. A primeira história é basicamente isso. Ele junto com o primo dele, né, o Mac, que é um roqueiro. E ao mesmo tempo ele é até um personagem engraçado, assim, ele serve um pouco de... Apesar de que o Léo também é engraçado, mas o Mac, ele serve de alívio cômico aqui pra história. Os desenhos são muito legais, ó. Ele enfrenta piratas espaciais, né? Que legal. Os desenhos, eles são... eu acho os desenhos muito, assim, muito envolventes, né? E ao mesmo tempo que eles são agradáveis de se ver. Muito legal. Essa é a primeira história, né? Ele tentando desvendar um crime. O segundo, Uma Odisseia no Passado, envolve aí um espaço-tempo, né? Olha o primo dele aqui, roqueiro. Faz um tremendo de um sucesso, né? Agora nessa segunda história, na primeira não, mas nessa segunda, ó, ele tem uma situação até engraçada com a mãe dele, ó, a mãe do Mac, ó, a tia do Léo, que é o Léo, e aqui é a mãe, né? E a mãe super protetora, tal. E aqui nessa história ele vai acontecendo algumas situações que, assim, resumindo, ele vai parar no passado, né? O Léo vai parar no passado,
enquanto o Mac, ele... Na primeira história, o Mac e o Léo, eles... É praticamente toda a história deles juntos. Aqui nessa história eles seguem separados, né? O Mac vai para um lado e o Léo vai para um outro. Só que o Léo, ele acaba se envolvendo numa situação que ele vai parar no passado, enfrenta alguns dinossauros. É uma história muito interessante. O único ponto negativo aqui, só para terminar, a gente tem os extras aqui, ó. Os esboços, né? Os desenhos iniciais das páginas, né? Olha que legal. O único ponto negativo que eu achei aqui é que em alguns momentos os quadros, eles a transição entre os quadros eu acho um pouco ruim. Às vezes eu ficava meio perdido, tipo, você não sabia se ia para baixo, para direita, apesar de que em alguns lugares tem uma marcação dizendo, uma seta dizendo onde você tem que ler, né, primeiro. Mas em outros lugares não, e a gente acaba ficando um pouco perdido. É só esse o porém que eu tenho, né? Como eu disse, alguns acham a história, principalmente a história do Quarto Poder, alguns segmentos aqui, a segunda história, por exemplo, alguns eu vi gente comentando que achou a história muito fraca, talvez o roteiro previsível. Eu já não achei isso, eu gostei, mas eu não sou muito exigente, né? E eu também gosto muito de ficção científica. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou deixe seu joinha, se inscreva no canal, passa pra frente, compartilha, né? E até o próximo vídeo. Tchauzinho!